Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? A indústria farmacêutica, ela trata realmente, cura realmente alguma doença, principalmente as doenças crônicas? Vamos lá, pensa aqui comigo. Quem tem pressão, aumento da hipertensão arterial, ela vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Quem tem hipotiroidismo vai ter que tomar o remédio para o resto da vida. Quem tem depressão, algum antidepressivo curou realmente a depressão, usou uma vez e parou? Ou ele sempre tem que estar usando antidepressivos e tem que estar fazendo sequências de antidepressivos e ansiolíticos? Qual doença que realmente a indústria farmacêutica cura? Na casa da pediatria, as alergias. Será que realmente as alergias são curadas com os antialérgicos? Ou causam uma dependência de antialérgicos? Quer saber mais sobre isso? Me acompanhe aqui. Meu nome é Denise Dafico, eu sou médica pediatra e homeopata, tenho uma visão ampliada da medicina integrativa que questiona a indústria farmacêutica que eu considero a indústria da doença. Então, hoje eu estou falando com vocês por que eu considero a indústria farmacêutica a indústria da doença. Porque usar só o remédio é uma ponta do iceberg. As medicações, elas não tratam nada, elas só remediam, como o próprio nome diz. O remédio, estou usando remédio, remediado está. Não traz aquela cura definitiva que a gente busca. Como que essa minha cabeça mudou? Há muitos anos atrás, eu fui convidada para um jantar pela indústria farmacêutica e, no caso, eles estavam falando sobre as alergias na pediatria. E lá era um jantar num restaurante muito chique e tudo. O speaker, que no caso era um imunologista, bem conceituado, professor, e com muitos estudos de doutorados e mestrados, ele veio nos contar que nós, pediatras, nós estávamos errados de passar um antihistamínico, que são esses xaropes antialérgicos, por, sei lá, 15 dias, um mês. Uma vez diagnosticada a criança, por exemplo, com uma rinite alérgica, ela deveria estar usando esse medicamento para o resto da vida, porque isso não tem cura. Nesse momento, eu me questionei. Eu não quero exercer esse tipo de medicina. Uma medicina paliativa, uma medicina que só remedeia, que não vai na causa. Porque uma vez você usando esse medicamento de uma forma crônica, vai passar um tempo, esse remédio não vai surtir efeito. O exemplo disso, todo mundo sabe que tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela está avisando que alguma coisa não está bem em você. E você começa a tomar um analgésico todo dia, aquele mesmo analgésico. Vamos supor aqui uma dipirona. Todo dia você toma uma dipirona para tratar aquela sua dor de cabeça. Vai chegar um tempo que aquela dipirona, um comprimido, não vai estar surtindo efeito. Isso chama-se fenômeno tolerância. O organismo já começa a metabolizar mais rápido esse medicamento que fazia efeito, pelo efeito tolerância, começa a não surtir mais efeito. Isso acontece com qualquer substância exógena, externa, que não faz parte da natureza, que não faz parte da fisiologia, do funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo faz o detox, que a gente chama que é esse fenômeno de tolerância. Aí o medicamento começa a não surtir mais aquele mesmo efeito. E assim seria, igual eu falei, se começa a usar um antialérgico numa criança de 2 anos de idade, o resto da vida, daqui a um tempo, esse medicamento não vai estar fazendo efeito. E assim acontece para o tratamento de TDAH, para o tratamento de TEA, que são as crianças autistas. Então é isso que é a minha preocupação. E esses medicamentos com o uso prolongado, ele tem um efeito que a gente chama de iatrogenia, que é a doença provocada pelo ato médico ou farmacêutico. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Quem toma a maioria dos antipertensivos, eles diminuem a libido. Então, pode acontecer, você está tomando um antipertensivo e você já perde o apetite sexual, ou às vezes levando à impotência. Isso é muito comum. Tem muitos medicamentos que engordam, outros emagrecem demais.
O uso do corticoide mais de 3 vezes ao ano pode interferir no crescimento da criança, pode diminuir a imunidade, né? Você usa uma medicação para Parkinson, pode levar à depressão. A gente tem casos, por exemplo, dos bloqueadores de próton, que são os omeprazóis, eles podem acelerar a demência. Podem levar até câncer, tem alguns associados até câncer no estômago. Para colesterol, as simvastatinas podem dar dor crônica nas pernas, né? Porque diminui a coenzima Q10, por exemplo, e assim vai. São vários medicamentos. O uso excessivo de antibiótico tira a imunidade. No meu consultório, é o feijão com arroz chegar a criança que está tomando antibiótico de 15 em 15 dias. O excesso do uso de antibiótico atrapalha, retira a saúde. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve estudar sobre saúde. Entre a ausência de doença e mais saúde, tem um caminho a ser percorrido. E é sobre isso que a gente vem se estudando cada vez mais, sobre longevidade saudável, sobre o que a gente pode fazer para poder conquistar mais a nossa saúde, né? Optimizando vitaminas, né, que são os nutracêuticos e minerais, avaliando o nosso aspecto mental e emocional do que nos está adoecendo, os nossos traumas de infância. Às vezes há casos de criança que está rejeitando o alimento que pode ser um trauma intraútero na barriga da mãe, isso está associado. Isso é uma coisa que a medicina integrativa ela vai ampliar essa visão. Principalmente o foco é o doente e não a doença. Se a gente começar a ficar só vendo doença e passar remédio, um remédio leva a tomar outro remédio e outro remédio. Eu lembro de uma vez um professor meu mesmo, de geriatria, explicando que a gente tem que entender o que é o idoso. É muito comum o idoso desidratar. O idoso não tem sede, o idoso às vezes até perde o apetite, porque as papilas gustativas da língua, elas ficam hipotrofiadas no idoso, e ele não tem sede. Aí ele não toma água adequada, o que acontece? Ele sente tontura. E no caso, toma tontura é igual a labirintite. Aí ele entra com umas flunarizina aí da vida, que é remédio para labirintite, começa a mão tremer. Aí ele chega de novo com a mão tremendo, tomando a flunarizina. Aí o médico, aquela consulta rápida, e fala: não, ele tem que estar com mal de Parkinson. Passa um dopaminético para o mal de Parkinson. Aí começa a ter depressão, aí começa o antidepressivo, e está relacionado que o uso de antidepressivo aumenta acho que 10 a 15 vezes o risco de infarto agudo do miocárdio. Aí o paciente infarta, e na verdade esse idoso ele só estava precisando de tomar água. Então o medicamento, eu não sou contra o uso de medicamentos, sempre eu estou passando antibióticos, muitas vezes eu estou passando os antialérgicos da vida, até os corticoides. Há casos que a gente tem que estar tratando, principalmente nas doenças agudas, mas é só ele que trata, até os antihipertensivos. Há um momento que você vai precisar usar as medicações, mas é só ela que vai resolver? Ou usa um tempo e vamos tentar entender para a gente realmente trazer a nossa cura, entender o que é a nossa saúde. Então aqui está esse meu questionamento, porque será que existe o interesse da indústria em cada vez de você consumir mais medicamentos? Porque a indústria farmacêutica ela chegou com peso a partir de 1930, né? Com o uso do AS infantil, depois começou a surgir os primeiros analgésicos. Em 1944 surgiu o nosso primeiro antibiótico, que foi a penicilina, por um acidente. Se descobriu, através de uma substância que vem do fungo, se descobriu a penicilina, e assim foi sucessivamente. Quando aconteceu isso, por volta de 1940, a indústria farmacêutica ela entrou em peso no conhecimento científico médico. E será que tudo que existia anteriormente à indústria farmacêutica, que existia como tratamento médico, a gente tem que jogar no lixo? Por exemplo, o sistema médico chinês, o sistema médico indiano, a medicina ayurvédica,
a homeopatia, a fitoterapia. Será que tudo isso não é ciência? Será que nada disso funciona? Será que esses 8.000 anos que a gente tem da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, ou esses 3.000 anos que a gente tem da medicina chinesa, nada funciona? Ou mesmo a fitoterapia, os famosos chazinhos que as avós faziam para os bebês, que hoje são tão malditos pela maioria dos pediatras, porque a sociedade brasileira de pediatria baniu isso. Será que todo chá faz mal mesmo? Então, isso é um questionamento que eu faço, porque eu tenho uma visão ampliada do que seria realmente saúde e tenho o questionamento que existe um interesse econômico de poder por trás dessa famosa ciência, certo? Então, essa é a minha visão para meus 30 anos de experiência, que precisamos sim. A indústria farmacêutica salvou vidas e salva vidas, mas também está sendo responsável por muitas mortes. É a terceira ou quarta causa maior de morte hoje que a gente tem são os medicamentos, principalmente mal empregados e o excesso de medicamentos. Então fica aqui essa minha visão, esse meu parecer em relação à indústria farmacêutica, que eu considero a indústria da doença. Podemos usar os medicamentos, sim, por um curto período de tempo até a gente descobrir a causa verdadeira daquela doença. Essa que é a minha visão, que humildemente trago para vocês. Um grande abraço a todos.